Olá pessoal, eu me chamo professor Cristiano, eu sou professor da Escola Audácio Barbosa, talvez muita gente não me conheça, porque eu não ministro aula para todos os segundos anos, né, nem para toda a escola, obviamente. Eu trabalho de manhã e de tarde, basicamente, estou responsável pela disciplina de História e Sociologia, né, sou professor tanto das disciplinas de História e também da disciplina de Sociologia. Hoje, só para a gente lembrar, né, esses conteúdos produzidos por nós, professores da Escola Audácio Barbosa, são conteúdos que estão dialogando sempre com os conteúdos, os temas que estão sendo abordados pela TV, tanto no canal da TV Ceará 5.1, quanto no canal da TV Assembleia 31.1. Portanto, uma primeira informação que eu acho que é importante frisar é o fato de que são conteúdos que vão se complementar. Às vezes eu falo determinadas informações aqui que não são abordadas no conteúdo da TV e vice-versa. Tem informações no conteúdo da TV que não são abordadas por mim. Por isso, a importância de vocês sempre estarem acessando tanto esses conteúdos produzidos por nós, professores, quanto os conteúdos produzidos pela TV, né? Produzidos e exibidos na TV. Né? A nossa aula de hoje, pessoal, vou até colocar aqui o slide para vocês darem uma olhada, tem como tema o crescimento das cidades. Né? A gente vai abordar esse tema, que é o mesmo tema que vai ser transmitido aí na quinta-feira para vocês. Bom, para a gente começar a pensar cidades, vou até passar aqui o slide, certo? A gente tem que começar a pensar a partir de uma determinada definição de cidade. Né? E essa pergunta eu coloquei para vocês. Mas você sabe o que é cidade? Né? Será que você já parou para pensar e refletir sobre como se formaram as cidades? Será que você já pensou qual é o seu papel dentro da cidade onde você vive, dentro dessa comunidade formada aí por uma série de pessoas? Né? Por isso a importância desse tema, da gente começar a pensar tanto o que levou a gente viver nesse aglomerado de pessoas e concreto, eu diria, né, em meio à natureza, né, transformando a natureza. Afinal, uma cidade não surge do nada, ela foi transformada pelo homem ao longo do tempo, né, e foi muitas vezes, e é muitas vezes na realidade, um fator de invasão de certos meios naturais. Né? Por isso, vamos lá. A palavra cidade vem de civitas, né, do latim, originalmente condição ou direitos de cidadão, de civis, homem que vive em cidade. Muitas palavras derivam daqui, como civil, civilização, civismo, cidadania. Como vocês conseguem observar, portanto, né, a cidade ela tem uma forte ligação com a existência dos homens, né, das pessoas, da ideia de que são essas pessoas que passaram e passam a formar a cidade. Por isso, uma reflexão também importante que eu trouxe para vocês, que é a seguinte: não se pode falar em cidade sem antes pensar em processo. Não há uma definição única para as cidades. Elas dependem do tempo e do espaço que se formam. Por isso, a cidade antiga, a cidade moderna e a cidade contemporânea podem ser vistas e entendidas de diferentes formas e foram formadas a partir de elementos distintos. E isso é uma reflexão inicial extremamente importante, pessoal, que eu quero trazer para vocês. Quando a gente for pensar cidade, a gente não pode de maneira nenhuma achar que a cidade, né, as cidades elas são semelhantes, né, independente do tempo e do espaço. Por exemplo, a gente não pode dizer que a cidade antiga grega, lá do início do século, lá do século V a.C., aproximadamente, é o mesmo formato e tem o mesmo significado para as pessoas que Fortaleza do século XXI. Né? Isso é um erro, por isso a importância de, quando a gente fala desse assunto, de fazer recortes. Tanto o recorte temporal, dizer basicamente que cidade
em que período essas cidades estão situadas e em que espaço, né, o recorte espacial. A gente está falando de cidade em que local do mundo, né? Até porque a ideia de uma cidade lá na China certamente não vai ser a ideia de uma cidade na África, por exemplo, certo? No continente africano. Então, a necessidade de pensar essas cidades exatamente a partir do seu recorte temporal e espacial. Por isso que eu trouxe para vocês, já até ali, né, para vocês esses recortes. Falar um pouco da cidade antiga, da cidade moderna e da cidade contemporânea, porque são modelos de cidade que tiveram, de alguma maneira, um certo impacto aí, e a gente procura estudá-la devido à importância que teve para determinadas civilizações, tá certo? Por isso, agora a gente vai começar falando um pouco mais da cidade antiga. Bom, esse autor, Fustot de Coulanges, escreveu um livro chamado, no século XIX, chamado A Cidade Antiga. E aí ele traz uma definição a respeito desse tipo de cidade. Ele diz o seguinte: a tribo, tanto como a família e a frátria, constituiu-se em corpo independente, com um culto especial de onde se excluía o estrangeiro. Quando formada, nenhuma nova família podia nela ser admitida. Duas tribos de modo algum podiam fundir-se em uma só, porque a sua religião a isso se opunha. Mas assim como muitas frátrias estavam reunidas em uma só tribo, muitas tribos puderam associar-se, sob a condição de o culto de cada uma delas ser respeitado. No dia que nasceu essa aliança, nasceu a cidade. Bom, pessoal, esse autor, Fustot de Coulanges, está se referindo basicamente à formação do que a gente chama de cidade antiga, né? Na realidade, a gente está falando do povo grego antigo, em que essa civilização, ao longo da sua história, né, que a gente pode colocar que vai se iniciar bem antes do nascimento de Cristo, tem como marco civilizatório, eu diria, a formação das chamadas cidades-estados a partir do século V. E a partir dessa definição do Fustot de Coulanges, a gente vai começar a perceber que, na realidade, essa cidade-estado, ela passa a ser formada justamente pelas pessoas que a compõem, né? A ideia de determinados clãs familiares que vão se juntando e vão respeitando as suas diferenças a partir de interesses comuns, fazendo com que estas cidades, essa cidade-estado, basicamente, né, ou polis, como vai ficar conhecido também, comece a existir. Inclusive, eu trouxe para vocês aqui, né, um pouco dessa organização que vai formar essa cidade-estado grega. É importante frisar que a Grécia Antiga ela não era uma unidade, ou seja, né, não existia um governo único que mandava em toda a Grécia, né? A Grécia Antiga ela era formada por várias cidades, por isso chamada de cidades-estados. E cada cidade dessa, isso é uma especificidade, inclusive, né, tinha a sua forma de governo, desenvolveu a sua forma de governo e teve sua própria história aí de formação, né? Basicamente, a semelhança entre elas estava muito relacionada à cultura e essa ideia de que a cidade ela era um ambiente, eu diria, de responsabilidade das pessoas que a compunham, né? Mas não qualquer pessoa, tá, pessoal? Geralmente estrangeiros, geralmente escravos não faziam parte dessa cidade, ou melhor, não estavam na liderança de tomar decisões em relação a estas cidades, né? Por isso a gente pode dizer que eles estavam, de certa maneira, excluídos dessa participação. Afinal, é justamente na Grécia Antiga que a definição de que o que
forma a cidade é o povo se traz de maneira extremamente poderosa, forte. Talvez essa definição seja a principal definição que leva a gente a dizer o que é cidade na Grécia Antiga, tá certo? Então, como vocês conseguem observar, né, você tem aí a formação de uma cidade-estado grega a partir das pessoas. Então, você tem o indivíduo. Esse indivíduo compõe um genus, que é a sua ligação mais próxima, familiar. Desse genus, você junta mais de um, que compõe a frátria. As várias frátrias compõem a tribo. E as várias tribos compõem o demos, que significa povo. E a junção desse demos, né, e esse povo é que compõe, portanto, o que a gente chama de cidade-estado. Tá? Bom, além dessa definição, é importante frisar o seguinte, que na Grécia Antiga, o que era conhecido como cidade-estado era tanto a parte urbana quanto a parte rural, certo? Então não esqueçam dessa definição. Lá pelo século V, nós temos a formação das chamadas cidades-estados gregas, não apenas gregas. A definição de cidade-estado não surge com a Grécia. É preciso informar, por exemplo, que na Mesopotâmia, um bom tempo antes, já existia também cidades-estados, ou seja, cidades autônomas que não tinham um governo acima, existiam seus próprios governos, suas próprias políticas econômicas e por aí vai. Né? No caso do mundo antigo ocidental, que tinha como exemplo principal a Grécia e Roma, né, a gente teve esse modelo de formação. Inclusive, Roma Antiga, antes de se tornar um império, também era uma cidade-estado. Né? E isso era muito importante, pessoal, entender essa definição, porque a presença desses primeiros habitantes, a presença dessa formação inicial aí, que vocês estão começando a ver nessas divisões, até formar o demos, também caracterizava quem determinava as políticas dentro da cidade. Né? Por exemplo, no caso da cidade de Atenas, né, quando a gente tem o desenvolvimento da democracia ateniense, a gente tem uma definição muito interessante aqui, porque só quem poderia decidir sobre os assuntos da cidade eram aquelas pessoas que tinham nascido dentro da cidade. Então, estrangeiros, escravos, eles basicamente não estavam presentes nas decisões da democracia ateniense. Né? Basicamente, quem era considerado cidadão, né, pessoas que definiam a política da cidade de Atenas, eram homens maiores de idade e nascidos em Atenas. Inclusive, crianças e mulheres ficavam de fora, embora as mulheres, né, apesar de não participarem das decisões políticas, elas tinham um papel importante, que era o fato de gerar os futuros cidadãos que iriam decidir os assuntos públicos dessa cidade, né, dessa cidade-estado que se chamava polis, e da onde vem, inclusive, a palavra política. Né? Por isso, política também tem a ver, é uma palavra que se origina e tem relação direta com a ideia de decisão, né, de tomada de decisão sobre os assuntos da cidade. Por isso que eu costumo sempre dizer que sempre quando a gente toma alguma decisão, inclusive privada ou pública, né, a gente está tomando uma decisão política, porque isso vai influenciar diretamente na forma como a gente convive no meio urbano, na cidade onde a gente mora. Vou dar só um exemplo. Né? A gente vai falar um pouco dos problemas das nossas cidades atuais um pouco mais lá na frente. Mas citando um exemplo de como as nossas decisões políticas influenciam diretamente em como a nossa cidade vai ser, né, no futuro, por exemplo, em relação ao lixo. Se eu, por exemplo, não descarto bem o meu lixo,
né, como indivíduo, né, dentro da minha casa, certamente esse lixo vai afetar um lençol freático, vai afetar um rio, vai afetar um mar, vai de alguma maneira fazer com que populações ribeirinhas tenham contato com esse meu lixo e seja prejudicado. Então, as minhas ações, elas vão influenciar diretamente na forma como as outras pessoas que também vivem na cidade são afetadas. Então a gente vive, e isso a gente não pode esquecer, e era muito bem o que se tinha como noção política nessas cidades-estados gregas, a ideia de que a gente deve pensar coletivamente, né? A ideia de que as nossas decisões políticas afetam diretamente a todos. Tudo bem? E posteriormente, então, a gente tem a chamada Cidade Moderna. E aí eu trouxe um trecho para vocês de um autor chamado Leo Huberman, A História da Riqueza do Homem, que diz o seguinte: e é exatamente onde elas surgiram primeiro. À medida que o comércio continuava a se expandir, surgiram cidades nos locais em que as duas estradas se encontravam, ou na embocadura de um rio, ou ainda onde a terra apresentava um declive adequado. Tais eram os lugares que os mercadores procuravam. Neles, além disso, havia geralmente uma igreja ou uma zona fortificada chamada burgo, que assegurava proteção em caso de ataque. Mercadores errantes descansando nos intervalos de suas longas viagens, esperando o dejeiro de um rio congelado ou que uma estrada lamacenta se tornasse transitável outra vez. Naturalmente se deteriam próximo aos muros de uma fortaleza ou à sombra da catedral, e com um número cada vez maior de mercadores se reuniam nesses locais. Criou-se o Faubourg, ou Burgo Extramural, e não demorou muito para que o arrabalde se tornasse mais importante do que o próprio burgo antigo. Logo, os mercadores dessa povoação, em seu desejo de proteção, construíram à volta de sua cidade muros protetores que provavelmente se assemelhavam às paliçadas dos colonos americanos. Em consequência, os muros mais velhos se tornaram desnecessários e ruíram aos pedaços. O burgo mais antigo não se expandiu exteriormente, mas se viu absorvido pela povoação mais nova, onde os fatos se sucediam. O povo começou a deixar suas velhas cidades feudais para iniciar a vida nova nessas ativas cidades em progresso. A expansão do comércio significava trabalho para um maior número de pessoas e estas afluíam à cidade a fim de obtê-lo. Então, que período é esse que o Leo Huberman está retratando nesse trecho? A gente está falando aproximadamente, pessoal, do século XII, né? Quando a Europa começa a viver um reflorescimento ou um novo momento, eu diria, de fortalecimento das atividades comerciais, né? Atividades comerciais essas, né, que se aprofundaram, sobretudo em relação ao Oriente. Então havia a troca de produtos com o Oriente, as Índias, especiarias, sobretudo, que fez com que houvesse esse reflorescimento comercial e, consequentemente, houvesse aí o fortalecimento e o crescimento dessas cidades. Então, a cidade moderna, né, uma característica importante que vocês não podem deixar de compreender, tem a ver com essa estrutura comercial que se fortalece a partir do século XII. Né? E é a partir daí, a partir dessa estrutura comercial que se fortalece, né, que nós temos novas oportunidades que, consequentemente, levam as pessoas a viverem nesses pontos de encontro que vão crescendo ao longo do tempo. Né? Inclusive, o autor cita os burgos, que são essas muretas ou muros de proteção. E foi justamente às beiras desses burgos que surgiram as feiras. Feiras essas responsáveis aí por fazer com que as pessoas pudessem realizar esse comércio. Né? É justamente com esse comércio que posteriormente vai surgir as chamadas corporações de ofício, né? Associações de comerciantes que vão, de alguma maneira,
se colocarem coletivamente para se protegerem, se fortalecerem, negociar, inclusive com os mais poderosos, às vezes o rei, para que obtivessem taxas mais interessantes. Então, a gente pode afirmar categoricamente que essa cidade moderna ela teve papel importantíssimo, né, para o desenvolvimento comercial, né? Inclusive, da palavra burgo que surge a expressão burgueses, que são esses comerciantes que estão ganhando espaço a partir de então, certo? Inclusive, no nosso próximo slide, que a gente vai falar sobre a cidade contemporânea, tem total relação com esses burgueses. Por quê? O Jane Kloski, na Cidade Industrial, diz o seguinte: a Revolução Industrial trouxe quase meio século de imensas mudanças socioeconômicas no mundo todo. Isso se expressa em termos urbanísticos com a evolução de um novo tipo de cidade, a industrial. A razão de existir das cidades até então era cumprir funções militares, políticas, eclesiásticas ou comerciais. A cidade industrial deveria reunir as matérias-primas e fabricar, montar e distribuir bens manufaturados. Esse foi o ápice do movimento que havia ganhado força no século XVIII e começo no século XIX, na Grã-Bretanha, na Europa Ocidental, como na Alemanha e nos Estados Unidos. Aí ele cita aqui algumas cidades. Por que ele está falando isso, né? E aí é importante. A indústria, a Revolução Industrial modificou definitivamente essa cidade moderna, né? A cidade moderna era uma cidade que tinha feiras, que havia as corporações de ofício e, de alguma maneira, havia ainda uma noção de coletividade na produção, uma produção ainda muito ligada ao manufaturado, ao artesanato, a ideia de que você poderia fabricar o seu produto lá com máquinas que ainda precisavam do apoio manual. A Revolução Industrial não. A Revolução Industrial marca, portanto, a existência dos princípios capitalistas, né? Quanto menos tempo produzir e mais produção, melhor, né? Ou seja, enquanto menos tempo eu produzir mais, eu consigo vender mais, portanto eu consigo lucrar mais. Isso modifica completamente e marca, inclusive, a noção de cidade que a gente tem hoje, né? Que é a cidade que a gente precisa cada vez mais ter pressa. A ideia de que a gente não pode perder tempo para nada. E é basicamente esse modelo de cidade, a cidade industrial, que está diretamente ligada com as noções de cidade que a gente vive hoje, né? A cidade voltada para a produtividade, para a produção. Isso é fundamental, pessoal, porque a partir da Revolução Industrial que você tem cada vez mais pessoas indo morar nas cidades devido às oportunidades de trabalho, né? Você tem, por exemplo, na Inglaterra ou na Grã-Bretanha, um processo de cercamento que vai fazer com que a população rural fique sem terra, né? A terra passe a ser um produto mais difícil de se conseguir, e vai haver sim um processo migratório para as cidades que vão acabar absorvendo essas pessoas como operárias para trabalhar nas fábricas, né, para trabalhar nessas indústrias que passam a ser nascentes. Indústrias essas, inclusive, que tem como dono justamente esse grupo de comerciantes que vai obter sucesso a partir da cidade moderna, a burguesia, né? A gente pode dizer que é justamente a cidade contemporânea e a Revolução Industrial que vai ser um dos aspectos que vai levar essa classe social para o domínio do poder decisório dentro das cidades, né? Dessa cidade capitalista, tá certo? E enquanto os trabalhadores, advindos do meio rural, passam a ser dependentes desses grandes industriais, desses burgueses, tornando-se, a partir daí, operários, né? É aí onde Karl Marx e Engels vão pensar
o que a gente chama de luta de classes, né? A ideia de que havia o dono dos meios de produção e aqueles que não tinham o meio de produção, apenas a sua força de trabalho que vendia a esses industriais. Então essa cidade contemporânea, da onde a nossa cidade atual ela tem muita relação, passa a existir a partir do finalzinho do século XVIII, com a Revolução Industrial e, sobretudo, no século XIX. Tá bom? E muitos problemas passam a existir, porque se você tem mais produto sendo consumido, você tem mais o que? Descarte. Se você tem mais descarte, você tem uma maior poluição do meio ambiente, inclusive das próprias cidades, que é um dos problemas que a gente vai falar um pouco mais na frente. Tudo bem? E no Brasil? Como foi o desenvolvimento e o crescimento das cidades no Brasil? Eu fiz uma pequena divisão aqui para vocês em 3 momentos da história do Brasil para a gente poder pensar basicamente de forma generalista mesmo, tá, pessoal? Para a gente não se estender tanto, um pouco do desenvolvimento das cidades brasileiras. Bom, primeira coisa, a cidade colonial, tá? É preciso primeiro esclarecer que no início do processo de colonização do Brasil, de fato, as cidades eram extremamente importantes. Na verdade, não eram nem cidades, eram chamadas de vilas, né? A maior parte da população vivia mesmo no meio rural. A gente tem aí, basicamente, a ideia de que a economia ela era uma economia também voltada para o meio rural, a produção da cana-de-açúcar, né? Somente com ouro, com a descoberta do ouro lá nas Minas Gerais, que a gente pode dizer que as cidades elas passaram a ter uma maior importância, né? Houve de fato uma boa parte das pessoas indo viver nas cidades, mas até então a gente pode dizer que as vilas elas eram compostas por algumas instituições de poder, né, como a igreja, a Câmara dos Homens Bons, que basicamente eram donos de terra, né, também, que iam basicamente tomar essas decisões nas câmaras para atender os seus próprios privilégios, não muito diferente do que tem boa parte dos nossos congressistas hoje, dos nossos políticos, e também o pelourinho, né, que era a marca do governo português de instituir o poder dentro daquela vila, né, de autorizar a existência daquela vila. E evidentemente que à medida que o tempo passou, essas vilas elas foram crescendo em importância e se tornando cada vez mais maiores ao longo do tempo e crescendo devido à quantidade de pessoas que também foram migrando para viver. Mas é importante frisar que o Brasil, especificamente o Brasil, né, em boa parte dele, tirando algumas capitais como Recife, Salvador, Rio de Janeiro, que tanto Salvador como Rio de Janeiro posteriormente eram as capitais do Brasil, né, a gente pode afirmar que havia uma desimportância do meio urbano, né? A gente pode dizer que a grande maioria das pessoas viviam mesmo era no meio rural, tá? Tanto é que quando a gente pensa a cidade no Império, a gente pode frisar basicamente que a circulação no meio urbano, né, tinha apenas a importância de eram homens que circulavam para negócios e trabalhadores, sobretudo os escravos. Inclusive, o meio urbano, o meio público era tão desimportante que todos os dejetos que se produziam dentro das residências eram jogados na rua, né? Então não tinha essa noção de higiene que a gente conhece hoje, né? Essa noção de higiene só começa a ser desenvolvida pelas políticas higienistas na segunda metade do século XIX. E aí você vem com a cidade na República. E aí, pessoal, na cidade republicana que você tem também o advento de uma produção industrial no Brasil. E é devido a isso, a partir
da década de 30 do século XX, lá no governo Vargas, que você começa a visualizar uma mudança drástica nas cidades brasileiras, né? Em relação às pessoas que viviam. Então, é a partir da década de 30 que nós começamos a ver uma alteração de a maioria vivendo na cidade e uma minoria vivendo no meio rural, né? Você tem, de fato, um processo migratório que vai ser influenciado por muitos fatores, né? No caso específico, vou falar especificamente aqui do Nordeste, por quê? Porque a carência econômica, eu diria, né? A falta de políticas públicas que pudessem melhorar a vida da população, que eram afetadas pela seca, como é que eu posso dizer? Cotidianamente, né? E por muitos anos, isso fez com que as pessoas não conseguissem mais viver no meio rural, né? Tem um livro do Graciliano Ramos chamado Vidas Secas, que eu acho que ele é fantástico para a gente, no sentido de entender um pouco essa carestia, né? Essa ideia de que havia falta, muita falta, e isso levou inclusive os personagens a ir migrando, né? E onde é que se conseguia mais oportunidades? Onde se pretendia se constituir mais oportunidades? No meio urbano, né? Que tinha-se ideia que era onde conseguia-se mais emprego, comida, né? E moradia. Porém, isso fez com que as cidades elas começassem a inchar, a crescer de forma desordenada, né, no Brasil, e gerar, eu diria, bolsões de pobreza, que muita gente chama também de favelas, né, das famosas favelas, né. Evidentemente que o desenvolvimento de muitas favelas se deram também por N motivos, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, as primeiras favelas se deram lá no finalzinho do século XIX, início do século XX. A criação dos morros se deram por uma política de reforma urbana, de querer transformar a cidade numa cidade moderna, numa cidade parecida com Paris. Isso foi destruindo uma série fez com que destruísse uma série de residências, os cortiços, onde vivia a população mais pobre, né? Então, nas áreas centrais do Rio de Janeiro, o que aconteceu? A gente tem a destruição dessas habitações para construir avenidas, o que encarecia, o que fez com que a especulação imobiliária encarecesse as residências e fizesse com que as populações fossem cada vez mais afastadas e fossem viver em locais sem estrutura alguma, né, como nos morros. No caso aqui de Fortaleza, eu acho que inclusive eu tenho um slide aqui para... Não. Que já é falando um pouco dos nossos problemas. Mas voltando. No caso aqui de Fortaleza, eu vou citar sobretudo a segunda metade do século XX, né, a partir da década de 60. Você tem seca e você tem uma grande migração da população rural do Ceará para a capital. Né? Então muita gente veio para cá e isso fez com que houvesse aumento gradativo da população, né? Na década de 60 tem alguns geógrafos que falam que aumentou basicamente 100% da população, 90 e tantos por cento, aproximadamente 100%, né? Na década de 70, 60%, e por aí vai. Nós mesmos, né? Se você perguntar para os seus avós, seus pais, né? Você tem parentes no interior, né? Você tem parentes que vieram do interior para cá. Então você tem um pé no meio rural, justamente mostrando esse processo migratório. Evidentemente que cada vez mais que vinham-se pessoas para cá, faltava moradias e locais adequados, né, com saneamento básico,
com habitações, eu diria, saudáveis, salubres, né, para essas pessoas morarem. Isso fez com que muitos governos, né, sobretudo aqui no Ceará, eu falo especificamente no Ceará, porque eu conheço um pouco mais, fez com que muitos governos quisessem afastar a população para regiões periféricas, né? O próprio Conjunto Palmeiras, a gente pode dizer que é fruto dessa tentativa de afastar a população mais pobre da região central, das regiões centrais da cidade, em que se tinha uma ideia de que deveria se cuidar melhor, né, daquelas regiões, né, eram voltadas para o comércio, né, para a gestão financeira dessa cidade, enquanto os mais pobres, né, eram relegados às periferias. Tanto é que o próprio Conjunto Palmeiras, a gente pode visualizar geograficamente, ele está nos limites da cidade de Fortaleza, né? E isso na década de 70, a gente está falando do Conjunto Palmeiras, ele é criado em 1974, a gente está falando basicamente de uma região completamente sem nenhum tipo de assistência urbana. O que é que eu estou falando de assistência urbana? Estou falando de energia, de transporte, de água, luz. Então essas pessoas, elas de fato sofreram bastante, né? Eu tenho certeza que vocês, como moradores do Conjunto Palmeiras, a grande maioria de vocês, né, hoje nós temos outros alunos de outras regiões também, mas quem já se deparou com um pouco da história do Conjunto Palmeiras sabe que o negócio foi feio, né? Não existia nada, era um matagal, né? Não tinha opções urbanas, de fato. Isso foi se construindo ao longo do tempo e ao longo das lutas sociais que os moradores coletivamente começaram a se colocar e a cobrar. Tá certo? Então pensar a cidade brasileira, né, também é pensar ela no tempo, né? Pensar que a cidade colonial teve a vila, né, teve suas particularidades, mas de fato o meio urbano vai se tornar, como é que eu posso dizer, o ponto principal de moradia das pessoas somente no século XX. Né? No Império, a cidade era o espaço público da cidade era mesmo voltado para questões de negócio e para os trabalhadores. Né? As pessoas realmente não... A elite do Brasil realmente não andava pelas cidades, era inclusive uma situação de se comparar aí aos trabalhadores, aos escravos, e na colônia você tinha essa desimportância quase completa, com exceção aí das cidades do ouro, né, da região do ouro, que de fato teve um maior desenvolvimento, e com exceção também das capitais, tá certo? Nossas cidades e seus problemas, né, pessoal? Agora a gente vai falar um pouco sobre alguns problemas que são importantes refletirmos e pensarmos acerca das cidades, né? E aí eu falo com a experiência do Brasil, mas certamente a gente pode visualizar tais problemas em várias cidades mundiais, tá certo? O primeiro deles, a gente pode colocar aqui, ó, o trânsito, né? Depois a gente pode pensar aí os problemas ambientais urbanos, a poluição, saneamento básico e o processo de favelização, que até a gente falou um pouco já nesse vídeo, né? Bom, falar um pouco sobre o trânsito, como pensar alternativas para o complicado trânsito das metrópoles. E eu tenho certeza que todos nós já sofremos de alguma maneira em relação ao trânsito, né? Especificamente falando sobre o trânsito brasileiro. No caso do Brasil, a gente tem uma tradição muito grande que é privilegiar o transporte individual, né, de carro, em detrimento dos transportes coletivos, sejam ônibus, sejam trens ou metrô.
Aí você pode perguntar, mas professor, a gente anda de ônibus, né? Mas se eu pudesse ter uma moto, se eu pudesse ter um carro, eu teria, porque a qualidade é péssima. É exatamente esse ponto aí que a gente deve pensar. Por que a qualidade é péssima? Por que no Brasil a gente tem uma tendência justamente a utilizar esse transporte individual em detrimento do transporte coletivo? E aí a gente precisa ir até a década de 50 no Brasil, quando nós temos aí a abertura do capital estrangeiro, né, e a vinda de muitas empresas multinacionais, montadores de carro, que passam a atuar no Brasil, certo? E além disso você tem a questão do petróleo, a questão do combustível, que vão influenciar diretamente nas políticas relacionadas ao transporte público no Brasil. Por quê? Devido ao carro, devido à indústria do carro e à indústria aí do petróleo e do combustível, evidentemente que há uma necessidade de se vender esses produtos, né? Fazendo com que haja um incentivo cada vez maior na compra desse tipo de bem durável, né? O carro, sobretudo. E isso fez com que houvesse sim um desinvestimento gigantesco no que diz respeito a transportes mais eficientes, né? E inclusive mais rápidos, como o transporte de trem e de metrô. Então, o incentivo ao uso de carro tem muita relação também com a dinâmica industrial que foi implantada aqui no Brasil a partir da década de 50, sobretudo aí eu vou citar o governo Juscelino Kubitschek. Bom, e aí, pessoal, a gente vê no nosso cotidiano que, infelizmente, essa política não dá certo. Porque por mais que se alargue viadutos, por mais que se alarguem vias, né, se todos nós, cada um de nós tivermos carros, é impossível andar, porque enquanto um ônibus transporta 40 pessoas, um trem transporta centenas de pessoas, um metrô do mesmo jeito, você está colocando vários carros, é uma questão de espaço, vários carros dentro de um ambiente, dentro de um espaço que não vai suportar, né? Por isso que o transporte coletivo é sempre melhor. Primeiro, polui menos e leva muito mais gente de forma muito mais rápida e eficiente. Se você for em países considerados de países desenvolvidos, você vai ver que existem várias linhas, né? Você não precisa nem ir em países desenvolvidos, mas países que priorizaram o incentivo ao transporte coletivo, vocês vão ver que a cidade inteira você consegue andar de metrô, desincentivando, eu diria, o uso do transporte individual, do transporte de carro, né? Então isso é um fator fundamental que a gente também não pode perder de vista. No Brasil, recentemente, você tem uma política, justamente pelo sufocamento das cidades, uma política de desincentivo ao carro, né? Fazendo com que se preocupasse mais em transportes coletivos, como, por exemplo, o uso exclusivo de faixas de ônibus, né? Uso de vias que tivessem o uso somente para os ônibus, para justamente eles poderem se deslocar mais rápido. Você tem, por exemplo, a criação de quilômetros de ciclovias, já que a bicicleta também é um meio de transporte limpo e também muitas vezes mais eficiente, mais rápido do que você ir de carro devido ao trânsito, né? Enfim, então você tem no Brasil uma tentativa aí desse desincentivo, mas nós ainda estamos há anos-luz, né? Aqui em Fortaleza eu nem tenho expectativa nos próximos 20 anos da gente melhorar a nossa malha ferroviária, porque a gente tem aí um metrô que demorou 20 anos para ficar pronto,
você tem o início das obras de outro metrô que pretende ser totalmente subterrâneo, que começa na Unifor e vai até a Santos Dumont, ali em frente ao Colégio Militar, que vai ser maravilhoso quando ficar pronto. E você tem um VLT que liga Parangaba ao Mucuripe, né? E eu tenho certeza que as pessoas que utilizam esse transporte público sabem da eficiência e do quanto é melhor, inclusive, do que os próprios ônibus, né, pessoal? Então, a importância da gente pensar em melhorar aí o nosso transporte coletivo, principalmente por uma questão de meio ambiente também, tá? Bom, nós temos também um outro problema, que é a poluição e o saneamento básico, né? Em 2011, você tem uma lei, que é a Lei de Resíduos Sólidos, que vai proibir a existência de lixões, né? De descarte dos lixos em ambientes que tem um certo tempo para poder existir. Isso prejudica demais o solo devido ao chorume, né, que é altamente tóxico. Então acaba que esse tipo de descarte do lixo faz com que essa toxicidade acabe poluindo tanto os lençóis freáticos quanto os rios próximos, né, de determinadas regiões. Você tem também como alternativa a criação, por exemplo, aqui em Fortaleza, chamado de ecopoints, né, que é onde você pode descartar o lixo para haver reciclagem. Então, a existência desses ecopoints, acho que é ecopoints o nome da prefeitura de Fortaleza, que você pode descartar o seu lixo, qualquer tipo de lixo, para ele ser reciclado. Então, a importância do reciclamento. Afinal, e aí a gente se liga, né, à cidade industrial, né, aquela cidade industrial que a gente conversou. Por quê? Porque a gente está vivendo um consumo desenfreado. Então, nada do que a gente produz, nada do que a gente consome, ela some, ela vira lixo. E isso tem que ser resolvido, porque se a gente não tiver uma política de resíduos sólidos séria, a gente vai viver basicamente dentro do lixo, né? Então, e cada vez mais destruindo o nosso meio ambiente. Então, isso é importante. E um outro ponto também que se liga ao processo até de saúde pública é o saneamento básico, né? Alguns de vocês certamente vivem em ruas em que passam lama, né, passa um esgoto a céu aberto, né? Isso é um problema seríssimo no Brasil. A gente tem alguns dados de que 50% da população brasileira, pelo menos, não tem saneamento básico. O que é o saneamento básico? É que esse esgoto seja canalizado, né, para que a gente não tenha contato com esses resíduos que são tóxicos, né, que provocam doença nas pessoas. E boa parte das casas brasileiras não são atendidas pelo saneamento básico. E aí você tem agora foi aprovado esse ano, só falta a discussão de alguns pontos e a sanção do presidente da República do chamado Marco Legal do Saneamento Básico no Brasil, que a intenção é expandir o saneamento básico. Porém, o saneamento básico hoje tem como principal vetor de construção do saneamento o Estado, né? Órgãos públicos do Estado. Então fica sobretudo de responsabilidade desses órgãos públicos. O Marco Legal do Saneamento quer promover uma concorrência com empresas privadas. E eis a grande polêmica, né? Isso a gente tem que ficar atento, porque a distribuição de água e de saneamento geralmente são feitas pela mesma empresa. Então, se uma empresa privada ganha uma certa licitação para poder prover a água e o saneamento na sua rua, a gente tem que ver se essas taxas não vão aumentar. Esse é o primeiro ponto. Uma segunda crítica que se faz ao Marco Legal do Saneamento, devido à presença de empresas privadas, é que
talvez não haja expansão para áreas necessitadas, porque talvez a empresa privada opte por querer construir o saneamento em locais que lhe dê lucros. Portanto, aqueles locais que não lhe dê lucro, né, por exemplo, vai lá na Amazônia, nos locais mais inóspitos, eu diria, e de dificuldade de acesso, será que uma empresa privada vai querer gastar, né, o tanto que é necessário gastar para poder levar o saneamento para essas regiões? Essa é uma crítica que se faz, né, à presença das empresas privadas. Eu, particularmente, acho que nenhuma empresa privada vai fazer alguma coisa sem a existência de um lucro, né, diferentemente de uma empresa pública que tem, por obrigação, devido aos nossos impostos, fazer isso, certo? E, por fim, o último problema que eu queria colocar para vocês é a favelização, que não deixou de acontecer, né, pessoal? A gente tem aí frequentemente a formação de favelas, o que eu chamei de bolsões de pobreza, em meio urbanos. E isso acontece porque as favelas, elas têm origem na segregação social, né? Na ideia de que só existe favela porque existem pessoas que estão na linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza, né? Só existe favela porque tem pessoas que não têm acesso à moradia de qualidade, sendo que a nossa Constituição de 1988 ressalta a importância de todos nós termos direito à moradia. Então, a gente tem a favela é um grande problema urbano porque ela traz consigo a ideia de uma inexistência de cuidado das pessoas, né? E essa inexistência de cuidado das pessoas faz com que as pessoas não tenham oportunidades, e essas oportunidades, essa falta de oportunidades, acabam levando com que essas pessoas, né, não todas evidentemente, possam se envolver com problemas que a gente vê cotidianamente, como a violência, né? E inclusive questões patológicas como a depressão, o alcoolismo, o vício em drogas, né? Então esse problema social, que a favela é um problema social urbano, né, de característico urbano, ela na prática tem a ver com a ideia de que uma cidade, né, essa cidade contemporânea, essa cidade advinda da indústria, do capitalismo, é uma cidade, sim, desigual, formada para a produtividade. Então, existem segregações, essas segregações são visíveis em bairros considerados bairros ricos e bairros pobres, em que geralmente a atenção é voltada para esses bairros ricos e a violência é voltada para os bairros pobres, inclusive a violência de Estado, né? Quando a gente fala em violência de Estado, a gente está falando da violência policial, que adentra as casas sem mandato, sendo que o artigo 5º da Constituição protegeria as pessoas, né, disso. Então, a favelização é um problema muito sério do meio urbano, dessa cidade contemporânea, dessa cidade capitalista, dessa cidade que advém a partir aí da Revolução Industrial, né? Eu já falei um pouco do caso do Rio de Janeiro e no caso de Fortaleza, eu não vou me repetir aqui. E assim, pessoal, eu finalizo essa aula de hoje com esta questão, né? E para você, como seria a cidade ideal, né? Essa é uma questãozinha que eu deixo para vocês poderem pensar e escrever no caderno. No mais, eu agradeço. Eu espero que vocês tenham compreendido esta aula. Eu fiz realmente um passeio generalista por uma série de reflexões de cidades em vários períodos e em vários espaços, tentando finalizar com esses problemas urbanos que nós convivemos. Tudo bem? Obrigado e até a próxima, pessoal.